Olá, minhas amigas e amigos da Confraria do Evangelho, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola de Formação Espiritual. É uma alegria estar aqui uma vez mais fazendo isso e saber que você está nesse momento, sabe-se lá onde, fazendo o quê, ouvindo, assistindo esta aula e acompanhando essa série, né? Essa série tão fundamental, capital deste autor, a série Lendo Knowing, deste autor que é uma espécie de padroeiro dessa escola e um autor padroeiro dessa escola, porque é uma referência fundamental na espiritualidade, no Evangelho nas últimas décadas, e é uma referência fundamental na minha própria caminhada, não poderia deixar ele de fora. Eu diria que eu sempre vou voltar ao Knowing em algum momento e de alguma forma. E na medida que você for conhecendo o autor, lendo os textos dele, você vai entender por que ele é tão fundamental e por que eu insisto tanto em citá-lo, usá-lo como referência e decidi criar uma série inteira dedicada aos escritos e pensamentos dele nesta confraria. A ideia basicamente desta série, como de outras séries aqui em que eu me ponho a ler determinados autores, é ler trechos de seus escritos e comentar alguns desses trechos. A obra sobre a qual eu quero falar na presente oportunidade é esta aqui, ó, A Voz Íntima do Amor, uma jornada através da angústia para a liberdade. Então, por isso eu nomeei esta aula sobre uma jornada da angústia para a liberdade. O que é a voz íntima do amor e por que uma jornada da angústia para a liberdade? Vamos começar pelo título, porque o título nos remete a uma história que há por trás desse livro, que não foi originalmente pensado enquanto livro, e sim um diário íntimo. Começa por aí. Em que contexto ele foi escrito? Aproximadamente entre 1987 e 1988, um período de 6 meses em que o Knowing precisou se retirar da comunidade para a qual ele havia se mudado há pouco tempo, cerca de um ano e meio, para tratar das suas emoções, tratar da sua psique, tratar do seu adoecimento de alma mesmo. E durante esse período de 6 meses, ele passou por um processo terapêutico, foi acompanhado por psicólogos, diretores espirituais, e eu considero isso um tremendo privilégio, aliás, né, que alguém tenha a chance de, durante seu período escuro, de sua noite escura da alma, como diria o João da Cruz, ter esse tipo de acompanhamento, esse tipo de holding, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a ligação do holding com essa história do holding do Winnicott, né? E essa história particularmente aqui do Knowing. Eu considero isso um tremendo privilégio. Parte da sua disciplina nesse tempo, a parte da sua estratégia, ou por assim dizer, meio terapêutico, foi escrever. Então, o Knowing vai dizer na introdução desse livro, a qual eu vou me remeter, né, os principais trechos que eu quero ler com vocês e comentar nesta aula estão justamente na introdução que ele escreve anos depois, quando então decide publicar com o empurrãozinho que recebeu de alguns amigos, como a sua amiga Andy Greer, por que não publicar esse livro? Por que não publicar esse diário íntimo, essas reflexões produzidas nesse período, em seu período de tratamento, de noite escura da alma, para que outras pessoas que eventualmente passam pela mesma situação possam ser ajudadas, consoladas, tocadas, né? Quem sabe também em seu período em suas noites mais escuras, em seus dias mais sombrios. Enfim, então ele, motivado por isso, durante o seu último ano sabático, ele faz uma transformação desse texto em livro, e ele é efetivamente publicado sob esse título, A Voz Íntima do Amor,
sobre uma jornada da angústia para a liberdade. Porque para ele foi uma jornada muito longa, não só referente àqueles 6 meses, né? Vamos lembrar que pouco antes, alguns anos antes de enfrentar essa situação que o leva a uma depressão, né, que é a ruptura de um relacionamento com alguém que se tornou um dos seus amigos mais íntimos, um homem chamado Nathan Ball, que trabalhou com ele na Arca, e nós estamos falando de uma amizade que se tornou tão significativa e profunda, especialmente para o Noe, que ele não percebeu o quanto ele acabou projetando das suas carências afetivas sobre esta pessoa, o Nathan, sobre esta amizade. Então a amizade foi rompida por uma das partes, no caso do Nathan. E isso provocou uma ferida muito profunda no coração do Noe, e ele teve que lidar, então, nesse período com outras feridas que estavam lá, de alguma maneira, já presentes, cravadas no seu interior, e ele basicamente sucumbiu emocionalmente e precisou passar por um tratamento. Então, ele recebe um incentivo depois de todo esse processo para que publique, e o publicou. Então é por isso, ele vai contar essas reflexões aí presentes neste livro, e aqui a gente vai só abordar alguns trechos. Ela vai conectar, então, o leitor do Noe com esse seu processo de vida, o processo pelo qual ele teve que passar enquanto trabalhou, né, a perda de um relacionamento, uma série de machucados existenciais, emocionais, que essa ruptura radical por um tempo trouxe, e tudo que isso trouxe à tona. Então, o diário era uma espécie de... Ele foi incentivado a fazer isso por um dos seus diretores espirituais. Era uma espécie de conversa dele com ele mesmo. E é daí que ele extrai a ideia de voz íntima do amor. O que é a voz íntima do amor? A voz íntima do amor é essa voz que eu e você carregamos no nosso interior, no nosso âmago, no nosso lugar mais íntimo, e que é uma voz conselheira, é uma voz sábia, poderíamos dizer, no sentido místico, é a própria voz de Deus ecoando dentro de nós. Sabe aquela sensação que a gente tem em determinados momentos de que a gente está conversando com a gente mesmo, né? De que aquilo que você fala assim, às vezes assim, algo em mim dizia naquela situação para não agir assim, mas agir assado. Entretanto, eu não dei ouvidos a essa voz ou esse algo dentro de mim que dizia para não agir assim, mais assado, mas eu acabei agindo assim. Eu acabei ignorando essa voz e o que ela me dizia e o que ela me orientava. Então, é dessa voz que ele está falando. É acessar no seu interior um saber que eventualmente a gente não sabe que sabe. Um saber inconsciente, mas que está em nós. Eu me lembro numa situação quando eu era jovem, em torno de 18, 19 anos de idade, eu estava muito apaixonado por uma garota que veio se tornar minha namorada, que veio se tornar minha esposa e está comigo até hoje. E sabe, aquela paixão me cegou em muitos aspectos. E eu me lembro que numa noite de desespero, assim, que a gente havia discutido, e eu não conseguia falar com ela por telefone, eu, num ímpeto, decidi... Era uma noite chuvosa, já tinha passado das 8 horas da noite. Eu decidi sair de casa com um pequeno guarda-chuva, ir até o ponto de ônibus mais próximo, que me levava até um outro ponto de ônibus na frente da casa, então, da minha
da minha pretendente, a namorada, para poder verificar em loco, né, para poder aplacar em loco aquela angústia que a falta de contato e que uma situação mal resolvida entre nós havia provocado. E eu me lembro que enquanto eu estava no ponto de ônibus, olhando aquela situação, aquele desespero, a chuva caindo, eu esperando um ônibus chegar, e algo em mim dizia assim, mas precisa disso? Você está percebendo o ridículo dessa situação? Você não pode esperar até amanhã? Você não pode esperar até o momento em que ela vai poder falar, vocês vão poder conversar? Então, eu examinando essa situação anos depois, eu percebo, essa voz estava ali, ela estava conversando comigo, ela estava tentando me orientar a, quem sabe, ter uma atitude melhor, mas eu não dei ouvidos. E este livro, então, do Noe, A Voz Íntima do Amor, é ele procurando aconselhar-se, dar ouvidos a essa voz amiga, conselheira, sábia, a presença da voz do divino em si. E é muito interessante porque na medida que você vai lendo o livro, você vai tendo a sensação de que é isso mesmo. Se ele conseguisse colocar em prática tudo que essa voz havia dito para ele, orientado a fazer e a seguir, é bem possível que ele saísse da crise com alguma suficiência, com alguma sustentabilidade, com algum sucesso, né? O problema é que a conexão entre essa voz íntima do amor, a escuta dessa voz e a realização daquilo que ela nos orienta a fazer, há um delay, há um processo aí que nem sempre é muito simples, né? Porque existem outras forças em operação dentro de nós também. Então, o primeiro trecho que eu queria compartilhar com você é justamente o trecho que está nas páginas 14 e 15 lá do texto, e essa edição, né, eu nem falei da edição, uma edição de 1999, publicada pela Paulinas e traduzida por essa Sônia Orberg. Então, há uma tradução que você hoje em dia encontra em sebo. Tem uma nova edição, aliás, desse livro, que foi publicada, se não me engano, pela Vozes. E o título é um pouquinho diferente, porque o título original é The Inner Voice of Love, né? E essa expressão inner, ela pode ser traduzida como íntima, ou ela pode ser traduzida como vai aparecer nessa nova tradução, essa nova edição deste mesmo livro, disponível aí hoje, né? Eu falo hoje, estou gravando essa aula em fevereiro de 2024, e eu sei que é uma edição que saiu recentemente sob o título de A Voz Interior do Amor, tá? Então, se você não encontrar esta edição aqui que eu estou apresentando para você, você pode encontrar essa outra edição chamada Voz Interior do Amor. Então, esse trecho é o trecho em que o Noe descreve as questões que lhe foram colocadas pelos seus amigos e que o motivaram a, então, partilhar esse diário íntimo com os seus leitores, na forma de livro. Por que manter distantes aqueles que têm sido nutridos por seus insights espirituais? Ou seja, por que manter distantes de uma realidade vivenciada por você e que, de alguma maneira, fez de você o escritor e a pessoa que você tem sido desde então, né? E é muito importante frisar isso aqui, tá? Vou fazer uma pausa aqui nos slides só para comentar isso. É muito importante frisar isso, porque eu optei, enquanto gestor, enquanto curador dessas aulas, dessa série e de outras séries aqui também da Confraria do Evangelho, por não fazer uma aula específica para falar sobre a vida do Noe, né, como que uma aula panorâmica. Por quê? Porque os escritos dele são altamente autobiográficos. De todos os autores que eu já li, e que eu acompanho e dos quais eu gosto, Noe é que mais tem essa característica muito forte, não é? Então, é possível dizer
com base até em outras aulas, se não todas que a gente vai trazer e comentar aqui nessa série, que você tem um Knowing antes da Arca e um Knowing depois da Arca. Você tem uma obra muito significativa e importante que acontece até 1985, quando ele faz a migração de Harvard para Daybreak, né? De Harvard para a Arca, em Toronto, dos Estados Unidos para o Canadá. E tem até um livro que também é resultado de um diário escrito nesse período de transição entre 1985 e 86, chamado The Road to Daybreak, O Caminho para o Amanhecer, né? O Daybreak é o nome dessa casa da Arca, não é? A Arca, fundada pelo francês Jean Vanier, uma instituição de cuidado com pessoas com deficiência. Então, eu devo ter dito isso já em aulas anteriores, a sua sede original é em Trosly, na França, mas uma das suas... e aí você vai ter uma série de filiais, vamos dizer assim, usar essa expressão, da Arca ao longo do mundo e ao redor do mundo, e uma dessas filiais é em Toronto, no Canadá, para onde o Knowing efetivamente se mudou. Ele passa um período de transição entre 1985 e 86 em Trosly, na França, e aí efetivamente recebe um convite para se tornar membro da Arca em Toronto, no Canadá, e essa decisão ele toma e efetivamente se muda em 1986. Então esse é um livro de transição, é muito interessante, mas a obra que aconteceu antes e a obra que acontece depois, ela é muito marcada significativamente pela vida que ele passa, que ele deixa de ter enquanto professor renomado, autor famoso, né? Até 1985, 86, e a vida que ele passa a ter como membro de uma comunidade de 1986 em diante. Então esse comentário aqui é muito importante porque, de fato, a obra dele tem vários períodos e ênfases temáticas, mas a gente poderia muito bem dividir entre o antes e depois da Arca, né? Então, essa minha observação é porque, eventualmente, essa história aqui vai voltar. Porque isto é uma história que ele conta e reconta nos seus textos, né? Quando eu decidi deixar Harvard e ir para a Arca, né? Em alguns desses livros, dos seus livros, esse enredo vai aparecer, tá certo? Então, só um comentário lateral, mas que eu julgo importante para você que está acompanhando essa série, começando a ler, ou continuando a ler, caso você já seja um leitor de Knowing. Então, esses insights espirituais, eles eram divididos antes, mas eles ganham antes dele se mudar para a Arca, mas eles ganham muito em função dessa experiência que ele tem de ruptura de uma amizade em 1987, o período terapêutico descrito neste livro A Voz Íntima do Amor. Muitos desses insights ganham em profundidade, em densidade, em humanidade. Será que não se sentiriam consolados vendo que a luz e a escuridão, a esperança e o desespero, o amor e o medo nunca estão muito longe um do outro e que para atingir a liberdade espiritual muitas vezes é necessário travar uma luta obstinada? E aí eu coloco aí entre colchetes um breve comentário meu, né? Eis na citação acima o que considero as duas afirmações básicas dessa aula. E eu diria duas afirmações básicas também desse livro, A Voz Íntima do Amor, que põe outra vez o paradoxo como parte da jornada espiritual. Que é o paradoxo? Que é o paradoxo? O paradoxo é não a propriamente contradição, mas a coexistência de elementos contrários que caminham juntos, que se retroalimentam,
que não necessariamente estão distintos por compartimentos, né? Imagina assim uma caixa dentro da qual você tem, né, tem algumas caixas assim, onde as pessoas colocam objetos menores, você tem várias caixinhas dentro de uma caixa, como joias, por exemplo. A minha esposa tem uma dessas caixas assim retangulares, dentro dela várias caixinhas. Então imagine que o seu interior tem esses vários compartimentos bem separadinhos. A ideia do paradoxo é que você tem sentimentos, situações, vivências distintas, eventualmente até contrárias, mas que não estão devidamente separadas. Elas convivem juntas. Como essas que ele está colocando aí. A luz e a escuridão, a experiência, a esperança e o desespero, o amor e o medo. Então ele diz, para atingir a liberdade espiritual, muitas vezes é necessário travar uma luta obstinada. O que é uma luta obstinada? É uma luta que não cessa de se travar. É óbvio que nós precisamos, para o equilíbrio da saúde espiritual, emocional, psíquica, a saúde do corpo, ter momentos de descanso, até mesmo da luta que travamos. Senão a gente sucumbe, a gente não suporta. Óbvio. Mas me parece que descrever a jornada espiritual como uma luta não é nenhum absurdo e nem um endosso de uma espécie de masoquismo. A gente precisa sofrer. A gente precisa sofrer, senão a gente não é gente. Senão a gente não se realiza enquanto seres humanos. Nós não chegaremos a um nirvana, uma espécie de nirvana espiritual. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente sofre porque nós somos humanos e porque, enquanto humanos, nós estamos sujeitos a uma série de abalos, né? Uma série de situações imprevistas. Nós estamos sujeitos, enquanto amamos e nos entregamos a outras pessoas, a ser feridos por elas, a ser feridos por decisões que nós tomamos e elas tomam, como Noé nessa situação de amizade. E é natural também que a gente queira, em uma certa circunstância, se fechar. Não é? Eu não quero ser mais machucado ou ferido, então eu me fecho. Isso é uma atitude muito comum de se ver. O grande problema de se fechar é que a gente acaba também não mais experimentando a alegria de amar. Fechar-se para o amor é, de certa maneira, blindar-se contra o sofrimento provocado por relações de amor, por relações de entrega, pela abnegação inerente ao amor e também as feridas que podem ser provocadas ali. Sim, pode até ser, mas também nós nos privamos do benefício, da alegria, da vivacidade que o amor nos traz. Não é? Então o Noé enfrenta todo esse caminho, essa luta obstinada, porque obviamente ele não desiste do amor, né? E uma espécie de amor muito básica que ele tenta recuperar durante esse período é justamente o amor a si mesmo. Vamos lá. O que teria acontecido internamente? É uma pergunta que ele também se faz ali na introdução. Ele está fazendo uma espécie de releitura do que o levou a enfrentar essa situação, né? A passar por isso que ele passou e a entrar nisso que ele chama de jornada da angústia para a liberdade. Eu havia, está na página 11, da edição de 1999 da Paulinas, da Voz Íntima do Amor. Eu havia defrontado-me face a face com minha própria insignificância. Era como se tudo que havia dado sentido à minha vida tivesse sido arrebatado. E eu não visse diante de mim nada mais do que um abismo insondável. O estranho foi tudo isso acontecer depois de eu ter encontrado minha verdadeira morada.
Tudo parecia ideal, mas exatamente naquele momento desabei, como se precisasse de um lugar seguro para bater no fundo. Isso aqui, gente, é uma passagem muito interessante para a gente observar não apenas o que aconteceu e entender, não apenas o que aconteceu com o Noe, mas também o que acontece com muitas pessoas, em muitos casos, que passam por períodos de deserto espiritual, por períodos de sofrimento, de luto, de enfrentamento de rupturas relacionais e tudo isso, e toda a turbulência interior que isso provoca. Porque ele coloca aí que é estranho em que sentido? É estranho no sentido de que o que a gente espera, e eu imagino que o que ele esperava, quando você encontra um lugar onde você diz assim, ufa, agora eu me encontrei, agora eu achei o meu lar, agora eu encontrei a minha turma, e essa turma, esse lar, esta circunstância, essa nova vivência te traz uma paz, te traz segurança, te traz equilíbrio em uma certa medida, te traz, puxa, agora a coisa vai andar. A sensação de que agora as coisas vão dar certo. E aí é que está o lance de que pode parecer estranho nessa circunstância que alguém sucumba emocionalmente. Que alguém como ele tenha confiado tanto numa amizade que sobrecarregou a amizade com as suas carências emocionais. Então ele coloca como estranho porque supostamente a expectativa era que tudo fosse bem, que tudo desse certo, que tudo deslanchasse dali para diante. E eu não tenho dúvida, na medida que leio e releio os escritos de Noe e os escritos a seu respeito, as biografias escritas a seu respeito, que há um salto de amadurecimento, há um salto de qualidade, não é? Em sua vida pessoal e em sua vida como escritor, porque para mim, essencialmente, o Noe você poderia descrevê-lo de várias formas. É um padre, foi professor de espiritualidade, de psicologia pastoral no começo da carreira, ele é psicólogo, ele é ministro do evangelho, pregador do evangelho, mas talvez de todas as vertentes ativas da sua vocação, né, daquilo que ele se dispôs a fazer e fez muito bem, a atividade de escritor talvez é onde ele se encontra melhor consigo mesmo, com o eterno, e é onde ele exerce de maneira mais profunda o seu dom e a sua vocação, não é? Então, ele é um escritor. E na escrita, a escrita ela se torna também uma espécie de via terapêutica para ele. É muito evidente isso nos escritos dele, como a escrita é terapêutica. Né? Então, é óbvio que há um tremendo salto de amadurecimento, de muitos passos são dados na direção da cura nesse período, mas quase sempre não é possível dar passos na direção da cura sem o enfrentamento daquilo que precisa ser curado. Sem a dor, por exemplo. Sem a decepção, sem a fraqueza, sem a vulnerabilidade, que ele enfrenta nesse período em que ele escreve este diário íntimo que depois foi nomeado na forma de livro como A Voz Íntima do Amor. Voltando aqui. Então, nesse sentido, não é tão estranho assim. É estranho em princípio, mas não é tão estranho assim. Porque é exatamente isso que uma pessoa cuja disposição interior está prestes ao adoecimento, tudo que ela precisa para efetivamente adoecer é um lugar seguro.
É um lugar seguro para bater no fundo. Para bater no fundo. Então, para adoecer, nós precisamos de um ambiente suficientemente bom, como diria o pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott. E eu fico me perguntando, enquanto eu leio isso, né, em primeiro lugar, assim, feliz pelo Noe, feliz por pessoas como ele, que tem a chance, que tiveram a chance de encontrar um lugar seguro para poder bater no fundo, um ambiente seguro no qual eles puderam adoecer. Mas eu fico me perguntando se, em primeiro lugar, se eu tenho sido capaz de prover isso para minha família, em primeiro lugar, para os meus filhos, para minha esposa. Ou seja, quando eles adoecem, que tipo de ambiente? Que tipo de ambiente? Eu sou ambiente seguro? Eu sou porto seguro para eles quando eles adoecem? Seja de que tipo de enfermidade eles adoecem? E a minha comunidade? E a minha comunidade? Eu sou pastor de uma pequena comunidade aqui na cidade de Londrina chamada Igreja do Caminho. E aqui? Como é que funciona? Como é que isso se aplica? Será que nós somos esse tipo de comunidade? Esse tipo de lugar seguro onde as pessoas podem bater no fundo? Onde as pessoas podem adoecer e permanecer adoecidas enquanto o corpo necessitar, enquanto a alma necessitar? Ou será que nós somos dessas comunidades que só sabem lidar com a cura, no sentido de alívio imediato dos sintomas, alívio imediato do sofrimento? O Deus que a gente prega, o Jesus que a gente segue, ele nos tem sido inspiração para ser esse ambiente, esse lugar seguro? Ou nós temos usado da premissa do poder de Deus apenas para resolver problemas, apenas para oferecer respostas prontas e não oferecer um ambiente seguro? Um ambiente seguro. Por vezes a igreja ela é confundida, né, com hospital, porque daí que você tira a ideia de hospitalidade, né? Uma das vocações da igreja é ser hospitaleira. E aí, se você pensa em hospital, se você pensa em hotel, se você pensa, né, em tudo que de alguma maneira vem dessa ideia de hospedar, de hospitalidade, né, de hospício também. Então você pensa em hospital, hospício, hotel, tudo se aplica, tudo se aplica. Então não dá para você só cobrar das pessoas que frequentam a sua comunidade que elas sejam, estejam com um sorriso no rosto, estejam bem. Se as pessoas estão adoecendo no nosso meio, primeiro, é sinal de que elas precisam. Segundo, é sinal de que elas estão vendo entre nós esse lugar seguro no qual elas podem bater no fundo. Não é necessariamente uma boa notícia, uma má notícia, pode ser uma boa notícia também. A notícia de que, bom, agora, então, como é que a gente pode servi-las melhor? Como é que a gente pode tornar esse ambiente ainda mais seguro para que uma curadoria se desenvolva, né? Para que elas alcancem possivelmente a cura. Bom, vamos lá. Entre a consciência e o holding. O que é a expressão holding? É uma outra expressão que você vai encontrar, além da expressão suficientemente boa para se referir à mãe, no princípio, né? Que é para o Winnicott justamente esse símbolo de um ambiente que proporciona o desenvolvimento da criança. Então, o que a mãe a mãe nas fases iniciais, o ambiente ou outros ambientes ao longo de uma vida serão também esses lugares, e aí ele vai falar também do setting terapêutico, do lugar onde
onde alguém é acompanhado, ouvido, cuidado por uma outra pessoa especializada para isso, né? Um terapeuta, uma terapeuta. Ali é um ambiente de holding também. Então, o que é o holding? É essa expressão em inglês que significa segurar, sustentar. Né? Então, há a consciência do que me acomete e há a necessidade de uma sustentação para que eu possa suportar a dor que essa consciência provoca e para que eu possa desenvolver habilidades necessárias, habilidades interiores necessárias para conseguir colocar isso que a consciência me aponta em prática. Então, Nowen diz que encontrou isso. Ele diz, dentro do meu raciocínio, eu sabia, aqui a consciência em marcha, que nenhuma afeição humana poderia preencher o anseio mais profundo do meu ser. Sabia que somente Deus poderia dar-me o que eu desejava. Sabia que ninguém, a não ser Jesus, poderia caminhar comigo. Mas toda essa conscientização não me ajudava na minha dor. Ou seja, gente, por vezes, a consciência, que é muito necessária para todo o processo de libertação, para todo o processo terapêutico, ela não é suficiente para nos tirar da tribulação em que nos encontramos, da situação difícil em que nos encontramos, da situação de dependência emocional não saudável, uma dependência emocional doentia em que nos encontramos. Então a gente sabe que aquela relação, que aquela situação, que aquele emprego já não nos serve mais, já não nos faz mais bem. Então, como é que a gente pode sair delas? A consciência, por vezes, nos aponta o caminho. O trilhar o caminho é que é uma outra questão. Então ele diz, a conscientização me ajudava a entender, a saber, a raciocinar, a pensar, né? Mas não necessariamente aplacava a minha dor. O que aplaca a dor, então? Então ele diz, nos 6 meses que se seguiram, vivi numa agonia que parecia jamais terminar. Mas os 2 orientadores que se encarregaram de mim não me deixavam sozinho e carinhosamente faziam com que eu vivesse um dia para o outro, de um dia para o outro, amparando-me como pais amparam uma criança machucada. Olha aqui a referência à infância. Porque a gente pode, enquanto pai, enquanto adulto, amparar uma criança machucada, que está machucada enquanto criança, enquanto vivendo na fase da infância. Mas existem também pessoas que vivenciam a fase adulta e que ainda carregam dentro de si uma criança machucada. E é por isso que elas precisam de holding, de sustentação. Quase como que na imagem da mãe que segura o seu bebê e o embala e o sustenta. Precisam disso aqui, ó, de colo, de abrigo, de holding, de sustentação. E felizmente ele diz, eu encontrei nesses 2 orientadores esse amparo. Né? Comunidades de ajuda espiritual também fazem isso. Comunidades de ajuda espiritual provém consciência, mas não apenas consciência, sustentação também, permitindo a regressão para possibilitar o crescimento. Isso é um insight que o Winnicott traz para nós de modo tão presente na sua obra e que o Nowen está testemunhando aqui que ele vivenciou. A importância disso para ele. Um homem que na época devia ter lá os seus 53 anos de idade, né? Já vivenciando aí uma idade adulta avançada,
mas que, mesmo estando numa idade adulta avançada, precisou de holding. E não é vergonha ser vulnerável, não é vergonha precisar disso. É uma graça quando pessoas conseguem encontrar amigos, irmãos, num terapeuta, num diretor espiritual, esse holding, né? Esse amparo, essa sustentação. Vamos lá. Quinto e último slide para a gente terminar essa aula. Nesse slide, a gente está já num capítulo, né? Que o livro é muito curtinho, os capítulos, as reflexões têm 1 página, 2 no máximo, e esse capítulo chama O Amor Precisa de Limites. Então, até o amor precisa de limites. E ali o Noe faz a seguinte reflexão que eu partilho com você. Somente quando for capaz de fixar suas próprias limitações, lembra lá, que é a voz íntima interior do amor falando de dentro dele, para com ele, né? E no sentido de direcioná-lo. Somente quando for capaz de fixar suas próprias limitações, ou seja, reconhecer os seus limites, você reconhecer e fazer reconhecido, né? E fazer conhecido para as outras pessoas. Respeitar, reconhecer, respeitar e até agradecer as limitações dos outros, né? Então, só quando você fixar suas próprias limitações, você será capaz de reconhecer, respeitar e até agradecer as limitações do outro. Isso aqui é um passo a passo fundamental, né? Quando a gente percebe e os outros nos sinalizam até de que a gente está transgredindo e transpassando limites, uma dica aqui do Noe é muito provável que você não tenha estabelecido, reconhecido os seus próprios limites. Para respeitar os limites dos outros, para reconhecer os limites dos outros, eu preciso antes reconhecer os meus e fazê-los conhecidos aos outros. Então é muito fundamental isso na vida, né? Que a gente tenha limites próprios, que a gente coloque limites próprios para as relações. Para que em um dado momento a gente não se veja sendo violado, a gente se sinta aprisionado, a gente se sinta machucado em determinados relacionamentos, em que, por se tratarem de relacionamentos de amor, a gente falou assim, é uma entrega total, eu não preciso colocar limites. Não, precisa. No amor há limites. Essa ideia de amor, de amar sem limites, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. O amor que quer que o outro seja, para lembrar do Agostinho, quer que o outro seja dentro de determinados limites, os limites próprios daquela pessoa. E, portanto, querer que o outro seja é reconhecer e respeitar os seus limites. Diante das pessoas, seguindo com Noe, que lhes são queridas, suas necessidades vão aumentando, até que elas se sentem tão sufocadas pela carência que, a fim de sobreviver, são praticamente forçados a deixá-lo só. Ora, ele está aqui basicamente descrevendo para si mesmo, de maneira muito consciente, o processo que levou à ruptura da sua amizade com Nathan Ball. Ele está dizendo para si mesmo, é isso que você fez, é isso que você faz. Então você precisa colocar limites para o seu amor. E para você poder reconhecer que o outro tem limites também, que o amor do outro tem limites também, né? E não ultrapassar o limite, e não explorar, e não sobrecarregar o outro com as suas carências. A grande tarefa, então ele coloca aqui como uma diretiva para si mesmo, e ela serve para cada um e cada uma de nós também, é de reintegrar-se em si mesmo, de modo que você possa manter as suas necessidades dentro dos seus próprios limites, controlando-as na presença daqueles que ama. Essa última frase é uma frase com a qual eu queria terminar, né? Porque
especialmente em relações mais íntimas, a relação com o cônjuge, a relação com o filho, a relação com o irmão, com o pai, com a mãe, a gente sente muita liberdade de ser a gente mesmo. Isso é muito bom, né? Que a gente tenha um lugar, um ambiente seguro, onde a gente não apenas possa bater no fundo, como disse o Noe, mas a gente possa ser assim quem a gente é. Mas isso não significa que a gente não tenha que se controlar na presença dos outros. Que a gente possa descontroladamente fazer o que nos der na telha, falar o que nos der na telha. Não. Se o amor implica em reconhecimento e estabelecimento de limites, então não. De fato, eu preciso aprender a me controlar na presença do outro, na presença daquele que eu amo, especialmente se essa pessoa está enfrentando uma situação de maior vulnerabilidade. Então imagina assim, você está numa situação mais ou menos estável porque a gente eventualmente percebe no alvorecer de um novo dia que ontem eu estava bem, hoje eu já não estou tão legal. É mais ou menos assim, essa flutuação na nossa vida é normal. Mas quando você está mais ou menos estável, a ideia aqui é que você possa ser esse ambiente seguro para outras pessoas. Né? Que você possa se segurar quando o outro está mais frágil, está mais vulnerável. Então, é uma coisa que eu levo para a minha vida, pelo menos dessa leitura, né? Que eu preciso ser isso para o meu filho, por exemplo. No momento em que ele está mais frágil, nesse momento fundamental da vida dele, em que ele precisa ter em mim um ambiente confiável, né? Um ambiente seguro. E para ele ter isso, ele não pode ter um pai que simplesmente, em qualquer situação, fica gritando, vociferando, manifestando comportamentos que eventualmente vêm à flor da pele. Ele precisa... porque, pensa, de alguma maneira ele está vendo isso. E ele vai copiar isso. E ele vai ser isso. E eu não estou dizendo isso para que você, que é pai e mãe, está me ouvindo agora, se sinta culpado. Não, todo mundo passa por isso. Às vezes escapa mesmo. Né? Mas o ideal é que seja um escape. Escapou. Vacilei. Tropecei. Se vacilei e tropecei, é necessário reconhecer isso, pedir perdão quando é o caso e voltar ao prumo. Agora, isso acontecer todo dia, toda hora, está sinalizando para essa outra pessoa mais vulnerável que esse não é um ambiente seguro. Né? O meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que a gente nos momentos mais duros, nos golpes mais difíceis da vida, em que nos encontramos em situação de extrema vulnerabilidade, que nós encontremos um ambiente seguro. Mas nos momentos mais estáveis, em que Deus nos permite gozar de uma vida mais tranquila, especialmente nesses momentos, não é que em outros a gente não deve e não possa ser, mas especialmente nesses momentos, que a gente se conscientize de que é a hora de ser isso para outras pessoas que necessitam também. Tá certo? Muito obrigado por me acompanhar em mais uma aula desta série e a gente vai continuar conversando aí. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva. Eu terei um prazer em interagir e responder a você na medida da necessidade e da possibilidade. Valeu, um grande abraço e até a próxima.